Já refez suas tabelinhas? Já imprimiu colorido? Já desenhou? Não tem jeito, tem que acostumar a consultar. A gramática é algo carregado de nomenclatura e de protocolos. A gente tem que entender, tem de aplicar, tem de repetir, tem que fixar, tem que dominar. Mas olha, até dominar você está vendo o percurso que deve ser feito. Então agora nós vamos fazer as questões referentes à diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo. O adjunto adnominal e o predicativo têm função adjetiva. Qualificam, caracterizam o nome. O adjunto adnominal sempre está dentro do nome, sintaticamente, ao qual ele se refere. E o predicativo sempre está fora. Então, o predicativo do sujeito é um termo que não faz parte do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo do predicado. Vamos lá, vamos fazer as questões. Acompanha aí. Vinícius e Jobim eram leves e engraçados. Tudo parecia mais fácil e leve. O termo leves e engraçados desempenha a mesma função sintática que mais fácil e leve. Vamos lá. Primeira oração. Vinícius e Jobim, sujeito. Era, verbo ser, verbo de ligação. Leves e engraçados são adjetivos que qualificam o sujeito, mas não estão dentro do sujeito. Predicativo do sujeito. E aqui eu tenho aquela equação sintática simples. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tudo parecia mais fácil e leve. Tudo é o sujeito. Parecia é um estado do sujeito, é um estado aparente. Ele parece feliz, você parece cansado, ela parece preocupada. Tudo parecia fácil. É um verbo de ligação. Então, mais fácil e leve, tudo isso caracteriza o sujeito, é o predicativo do sujeito. Dentro deste predicativo, fácil e leve, que são os adjetivos, são os núcleos. E esse mais, esse mais é um advérbio de intensidade. Então, você já sabe que é um adjunto adverbial, porque adjunto adverbial e advérbio, no fundo, são a mesma coisa. Só que adjunto adverbial é a nomenclatura da sintaxe, é a função sintática, e a advérbio é a classe de palavra, da morfologia. Então, está certo. Também na frase de baixo eu tenho sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, eles têm a mesma função sintática. Alguns nascem surdos, mudos ou cegos. Na oração em que é empregado no texto, isso aqui é marca do CESP agora para identificar os textos, não me estranhe, porque eu tirei de uma prova do CESP. O termo surdos, mudos ou cegos exerce a função de alguns é o sujeito, nascem é o verbo intransitivo, surdos, mudos ou cegos são adjetivos que qualificam o sujeito, mas não estão dentro do sujeito. Como é que eu chamo esse termo? Termo de função adjetiva que, embora qualifique o sujeito, não está dentro do sujeito. Predicativo do sujeito, tudo isso. E aí, surdos, mudos ou cegos são os núcleos desse predicativo. E aqui eu tenho o sujeito mais um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Isso aqui é o predicado, certo? O verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito, que é a partir daqui, é o predicado. Que tipo de predicado é este? Só para a gente não perder a oportunidade. Predicado, verbo nominal. Se há verbo intransitivo ou transitivo, ele é um predicado verbal. Mas se há predicativo, ele é um predicado nominal. Então aqui são os dois. Tereza, eu pensei que surdos, mudos ou cegos fosse adjunto adverbial de modo como eles nascem. Não, porque adjunto adverbial é representado por advérbio ou locução adverbial, que são invariáveis. Isso não é advérbio.
Isso aqui é um adjetivo. Adjetivo não pode ser adjunto adverbial, lembra? Adjetivo só pode ser na vida, adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Então, só de entender que esses termos aqui, surdos, mudos ou cegos, eram um adjetivo, na verdade, eu já eliminava isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, um adjetivo só pode ser predicativo do sujeito ou adjunto adnominal. O adjunto adnominal está dentro do termo. O adjunto adnominal que se refere ao sujeito está dentro do sujeito. E o predicativo não está junto. 3. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque funciona como predicativo do sujeito. Deixa eu destacar aqui, porque não está destacado, né? Então, a professora vai destacar. Aqui. Este, e o que é bonito, garboso e elegante num dia pode virar esquisito e estranho no outro. Esquisito e estranho tem um adjetivo. Muitos dos trajes bizarros eram mais do que curiosidades estéticas, está subordinada à estética. Os absurdos da moda ofereciam um terreno fértil, está subordinado a terreno. E o bizarro tornava diferentes as pessoas. O único adjetivo aqui que estava destacado é diferentes. Então, vamos lá. E aqui só estava destacado esquisito, mas esquisito e estranho têm a mesma função. Vamos lá? Vou começar da D. O bizarro tornava diferentes as pessoas. Esse diferente se refere às pessoas, certo? As pessoas, por sua vez, é o objeto direto de tornava. O bizarro é o sujeito. Diferentes não se refere ao sujeito, nem pode, senão havia um erro aqui enorme de concordância, porque o sujeito está no singular. Bizarros, que é esse adjetivo, está no plural. Diferentes, o sujeito está no singular, que é bizarro. O diferentes, que é o adjetivo, está no plural. Então, olha, já sei que não é, pela semântica. Esse diferente se refere às pessoas e não ao sujeito. Não pode ser predicativo do sujeito. Vamos nascer. Os absurdos da moda ofereciam um terreno fértil para os críticos. Um terreno fértil é o objeto direto de ofereciam. Ofereciam o quê? Um terreno fértil. Para quem? Para os críticos é objeto indireto. Então, esse fértil qualifica terreno, que nem é sujeito. Então não pode ser predicativo do sujeito. Ele quer um predicativo do sujeito. B. Muitos dos trajes bizarros eram mais do que curiosidades estéticas. Qual o sujeito? Muitos dos trajes bizarros. Estéticas está qualificando o sujeito? Não, Tereza. Estéticas está qualificando curiosidades. Então, olha, não é predicativo do sujeito. Você pode ir pela semântica. Só entender o sujeito e entender que este adjetivo não está qualificando o sujeito já é suficiente para você entender que ele não pode ser predicativo do sujeito. Mas na A pode. O que é bonito, garboso e elegante num dia pode virar esquisito e estranho no outro. O que é bonito, tudo isso é um grande sujeito, pode virar. Esse virar pode se tornar, é um verbo de ligação, esquisito. Esquisito é aquilo que é bonito, que é aquilo de que eu estou falando. Então, a minha resposta é esta. Predicativo do sujeito só pode, evidentemente, estar se referindo ao sujeito. Se não estiver, como não está na B, nem na C, nem da D, já está errado. Questão 4. Assinale a opção que apresenta corretamente a classificação sintática dos termos em destaque na frase. Bonita, cabelos brancos, esguia, bem vestida, ela veio se aproximando. Vamos pôr a frase na ordem direta? Uma dica para você, sempre facilita a nossa vida. Quem é o sujeito? Quem é que veio se aproximando? Ela. Ela, depois do sujeito vem o verbo. Veio se aproximando. Locução verbal.
E depois vem tudo o que ele está dizendo. Ela vem se aproximando, bonita, cabelos brancos, esguia, bem vestida, enfim. Mas já temos aí os termos que ele destacou. Ele destacou 2 adjetivos, bonita e esguia. Ficou mais fácil, não ficou, na ordem direta? Então vamos lá. Eu tenho um sujeito, que é ela. Eu tenho adjetivos que dentro do predicado se referem a ela, que é o sujeito. Como é que eu chamo um adjetivo que, embora se refira ao sujeito, não o integra, não vem junto, está lá no predicado? Predicativo do sujeito. E é, na verdade, por isso que há uma vírgula, porque eu posso dizer assim, ó, irritada, a cliente chamou o gerente. Ou eu posso dizer, a cliente, já vamos falar de pontuação, irritada, chamou o gerente. Ou eu posso dizer na ordem direta, a cliente chamou o gerente irritada. Essa é a ordem direta. Essas 2 primeiras são ordem indireta. Para as 3 orações, eu vou fazer a mesma pergunta para achar o sujeito. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Quem chamou o gerente? A cliente e a cliente. Nas 3 orações, o sujeito é a cliente. E nas 3 orações, o irritada é um adjetivo que caracteriza o sujeito cliente, mas não faz parte do sujeito. Então, nas 3 orações, irritada é um adjetivo que, embora qualifique o sujeito, não o integra. É predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ela não é irritada, é uma diferença semântica. Ela não é irritada, ela estava irritada quando ela chamou o gerente. Então, veja, estas vírgulas aqui, elas estão sendo usadas para isolar um predicativo do sujeito que está deslocado de sua posição natural. A posição natural dele é depois do verbo. Tereza, eu pensei que fosse um aposto. Não, gente, olha para mim. Olha para mim, pensou isso não. Tira isso da sua cabeça. Não é um adjetivo? Consulta a sua tabelinha, vou esperar aqui. Consulta a sua tabela de correlação morfossintática. Consultou? Quando é que um adjetivo pode ser um aposto? Nunca. Um adjetivo só pode ser ou adjunto adnominal ou predicativo. Nunca pode ser um aposto. Então, veja, aqui a vírgula estava isolando um predicativo. Se eu tirar essas vírgulas e disser a cliente irritada chamou o gerente, a gramática vai dizer tudo bem. Mas aí, irritada passa a ser um adjunto adnominal. Se eu tirar as vírgulas e disser a cliente irritada chamou o gerente, eu faço a pergunta ao verbo. Quem chamou o gerente? Resposta, cliente irritada. Então, ela é irritada, é uma característica permanente dela. Muda o sentido, tá? Então, aqui não tem aposto nenhum, não. Que é adjetivo, adjetivo não pode ser aposto. Vamos continuar as questões. Questão 5. Já faz muito tempo, Heleno de Freitas foi um grande ídolo do futebol. O termo destacado exerce a função de adjunto adnominal? Não. Se refere ao sujeito?
mas não integra. Ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Heleno de Freitas é o sujeito, foi, é do verbo ser, verbo de ligação, essencialmente. Um grande ídolo do futebol, tudo isso é o predicativo do sujeito. O núcleo deste predicativo é ídolo, mas tudo isso é o predicativo do sujeito. É aquela equação sintática que a gente já viu. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Questão 6. No trecho, a diferença é que aqui o tráfico controla territórios com armamento de guerra. A oração introduzida por que complementa o sentido do nome diferença. Olha só, a banca nunca usa esses termos de maneira irresponsável ou leiga, ela sempre usa com precisão. Se ela está dizendo que uma oração complementa o sentido de um nome, então ele está dizendo que esta oração é complemento nominal. Complemento nominal pode ser uma oração. Volte 2 casas, ou melhor, um vídeo, e veja lá aquele quadrinho que você já imprimiu, né, dos termos subordinados ao nome. E aí nós vimos que o complemento nominal pode se subordinar a nome, se subordina a substantivo, e pode ser oracional. Vamos abstrair isso aqui. Ele começa o período com o sujeito, a diferença. Logo na sequência deste sujeito, ele me dá o verbo ser, é, verbo de ligação. O que eu vou ter aqui, hein? O que eu vou ter aqui necessariamente se eu tenho um sujeito mais um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito, Tereza, pois então é esta a oração. Olha só. A diferença é X, vou botar um X. Forçar a sua mente, porque é uma variável, pode ser qualquer coisa, o que quer que seja, será o predicativo. A diferença é o sujeito, é verbo de ligação, então o que quer que seja esse X, pode ser um adjetivo, um substantivo ou uma oração, será o predicativo do sujeito. Então eu posso dizer, a diferença é grande. E aí vai ser um predicativo do sujeito representado por um adjetivo. Eu posso dizer, a diferença é que o trabalho foi concluído. Que vai ser um predicativo do sujeito oracional. Ou eu posso dizer simplesmente a diferença é isso. Opa, olha só, aquela oração que pode ser substituída por isso. A diferença é isso. Já sei neste momento que este que é uma conjunção integrante. E já sei que esta oração que ele introduz é uma oração subordinada substantiva. Oração, ó, vou de novo, para você anotar aí. Subordinada, substantiva. Predicativa. Porque toda vez que eu tiver um sujeito e um verbo de ligação, como eu tenho aqui, eu terei um predicativo do sujeito, que é este termo. E ele está dizendo que esta oração é um complemento nominal. Não, não é. É um predicativo, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo. A verdade é que você não merece nada. Olha de novo. A verdade é o sujeito. É verbo de ligação. O que é isso tudinho que vem aqui? Que eu vou chamar de isso, que é um genérico. A verdade é isso. Um predicativo do sujeito, que é esta oração todinha aqui. É um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, porque vem depois de um sujeito e de um verbo de ligação, só que é um predicativo do sujeito oracional. É a mesma coisa de dizer que isso aqui é uma oração, porque tem verbo, ó o verbo merecer aqui,
Subordinada, porque depende de outra. Substantiva, porque substituível por isso. Esse que é uma conjunção integrante. Predicativa. Achamos. Predicativa. Certo? Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Sujeito mais verbo transitivo direto. O que eu vou ter? Objeto direto. Pode até ter outras coisas aqui no meio do caminho. Mas se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Ou ao contrário, como a gente viu, né? Se há um objeto direto, então o verbo é transitivo direto. Então isso aqui é a nossa equação sintática aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora nós vamos ver outra coisa, que é a diferença entre o adjunto ad nominal e o predicativo do objeto. Li um livro interessante. Interessante é um adjetivo. Adjetivo que no caso qualifica livro. E um adjetivo na vida pode ser duas coisas. O que ele pode ser? Pode ser, sintaticamente, um adjunto ad nominal, é o mesmo raciocínio que a gente teve lá atrás para classificar o predicativo do sujeito, ou um predicativo. Só que neste caso, se for um predicativo, será um predicativo do objeto, porque livro não é o sujeito, livro é o objeto da ação de ler. E aqui embaixo, a crítica considerou o livro interessante. Interessante também é um adjetivo, também qualifica livro. Se é um adjetivo, pode ser. Começa tudo de novo, é uma ladainha, tá vendo? Pode ser adjunto ad nominal ou predicativo. Use a mesma lógica que a gente viu lá atrás. Quando é que ele será adjunto ad nominal? Quando ele estiver junto. Vem junto. Vem dentro do termo subordinante. E quando é que ele será um predicativo? Quando ele não vem junto. Quando ele vem fora. Quando ele, embora se refira a um termo, não o integra sintaticamente. Então vamos lá, muita calma nesta hora. Li um livro interessante. Há um sujeito aqui elíptico, eu, li. O verbo ler é um verbo transitivo direto aqui. Quem lê alguma coisa, eu li o quê? Resposta. Qual foi o objeto da minha leitura? Um livro interessante. Então, um livro interessante é um objeto direto. O núcleo deste objeto é livro. E interessante é um termo que está dentro do objeto direto. É um adjetivo que se refere ao objeto direto e está dentro do objeto. O que ele é? O que ele é? Muito bem, adjunto ad nominal. E aqui embaixo, a crítica considerou o livro interessante. Sujeito, a crítica. Quem considera alguma coisa. O verbo considerar tem um alvo. Vou fazer uma pergunta, mas preste atenção, olhe o sentido. Qual foi o objeto da consideração da crítica? A crítica considerou o quê? O que ela julgou? O que ela observou? Resposta: o livro. Volto para cá. O livro é o objeto direto, é o objeto alvo da ação de considerar. O verbo é transitivo direto e ele tem um objeto alvo. Interessante é um adjetivo que se refere a livro, que é o objeto direto, mas não vem junto. Você está vendo, está fora.
É um adjetivo que qualifica o objeto, mas não está dentro. Então, ele é o quê? Um predicativo do objeto. Nós podemos usar outro critério para diferenciar o adjunto adnominal e o predicativo, que é um critério semântico. O adjunto adnominal dá uma característica inerente ao objeto. O que quer dizer inerente, Tereza? Que é uma característica prévia à ação verbal. E o predicativo do objeto, porque esse aqui é do objeto, ele dá uma característica decorrente da ação verbal. É uma característica que não é prévia. Decorrente da ação verbal. Então, olha só. Eu li o quê? Um livro interessante. É uma característica prévia do livro. O fato de eu o ler não o tornou interessante. Eu só constatei. Ele já estava escrito antes de eu ler. E eu li um livro interessante. É uma característica inerente ao livro, é uma característica do livro. E ela é prévia. Não decorreu da ação verbal. Se eu não tivesse lido, ele ia continuar interessando do mesmo jeito, só que eu não ia saber. Outra maneira, vou pegar este pronome todo, substitui esse objeto direto. Mas olha aqui embaixo, a crítica considerou o livro interessante. O livro não era interessante. Ser interessante decorreu da ação verbal. A crítica julgou o livro. Considerar no sentido de julgar. E foi esta ação de julgar que deu esta característica. É decorrente, não é prévio. É decorrente. Vou fazer o que eu fiz em cima. Vou substituir o objeto, que é o livro, por um pronome átono. Vai ficar assim, ó. A crítica julgou o interessante. Opa, o adjetivo continua. O adjetivo continua. Quando o adjetivo exerce a função de predicativo do objeto e o objeto é substituído por uma forma pronominal, como eu fiz aqui, o adjetivo que exerce a função de predicativo do objeto continua. A crítica julgou-o interessante. A crítica julgou-o, não faz sentido. Julgou e o quê? Chegou aqui, conclusão. Mas, quando o adjetivo é adjunto adnominal, como este aqui de cima, do objeto, a substituição deste objeto por um pronome átono, como eu fiz, li-o, faz desaparecer o adjetivo. Eu não vou dizer li-o interessante. Li-o interessante. Você lê o livro interessante, li-o interessante. Não faz sentido. Li-o. Entendemos? São 3 critérios. 3. Ó, que bom. Primeiro, o adjunto adnominal, que se refere ao objeto, está dentro do objeto. O predicativo do objeto está fora dele. Segundo, sentido. O adjunto adnominal do objeto indica uma característica prévia e inerente que não decorre da ação verbal, mas o predicativo do objeto é um predicativo, é uma característica atribuída decorrente da ação verbal. Terceiro, a substituição do objeto por um pronome faz desaparecer o adjetivo na função de adjunto adnominal. Mas se há um adjetivo na função de predicativo do objeto, ele continua. Tereza, eu achei isso interessante. Ah, você achou-o interessante? Esse interessante é um predicativo do objeto.
Então, pausa. Pausa para assimilar, pausa para sedimentar e depois retorno para fixar. Já já a gente volta.